Oséias capítulo 4. A contenda do Senhor com Israel. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violência e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha a contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Mudarei a sua honra em vergonha. Eles se alimentam do pecado do meu povo e de coração desejam que eles pratiquem o mal. Por isso, o sacerdote terá o mesmo tratamento do povo. Eu o castigarei conforme os seus atos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao novo, que tiram o entendimento do meu povo. O meu povo consulta seu ídolo de madeira, e sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam no topo dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto. Porque a sua sombra é boa. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulterarem, porque os homens se desviam indo atrás de prostitutas e sacrificam com as meretrizes. O povo que não tem entendimento será arruinado. Ó Israel, ainda que queiras te prostituir, não se faça Judá culpado. Não venhas a Gigal e não subas a Bet-Avém. Nem jures dizendo, vive o Senhor, porque Israel se rebelou como novilha desgarrada. Agora o Senhor cuidará deles como se fossem um cordeiro no lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Quando eles acabam de beber, entregam-se a orgias. Certamente os seus chefes amam a vergonha. O vento os arrastou e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 5. A liderança da nação é repreendida. Ouvi, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, pois vos tornaste um laço para Mispa, e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na corrupção, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não pode se esconder de mim, porque agora te prostituíste, ó Efraim, e Israel se contaminou. Os seus atos não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. E Israel e Efraim cairão pelo seu pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos e suas manadas para buscar ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Trairão o Senhor, porque geraram filhos ilegítimos. Agora a festa da lua nova os consumirá juntamente com as suas propriedades. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai em Bet-Avém. Cuidado, ó Benjamim.
Efraim será arrasado no dia do castigo. Declaro a verdade entre as tribos de Israel. Os chefes de Judá são como os que removem os marcos. Derramarei como água o meu furor sobre eles. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque teve prazer em andar na mentira. Portanto, serei como a traça para Efraim e como a podridão para a casa de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, Efraim recorreu à Assíria e mandou buscar ajuda do grande rei, mas ele não vos pôde curar, nem sarar a vossa chaga. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão forte para a casa de Judá. Eu despedaçarei e irei embora. Eu os arrancarei e ninguém os livrará. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam que são culpados e busquem a minha face. Quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Oséias, capítulo 6. Vinde e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente. A sua vinda é certa, ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Por isso os abati por meio dos profetas. Matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito saíram como a luz. Pois quero uma misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança. Nisso eles me traíram. Gileade é cidade de malfeitores, está manchada de sangue. A companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém, e como bando de assaltantes que fazem emboscada, eles praticam crimes hediondos. Vejo uma coisa terrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Ó Judá, também uma colheita está determinada para ti, para quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Oséias capítulo 7. Quando eu quero sarar Israel, a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria se revelam, porque agem com falsidade. O ladrão entra e o bando dos assaltantes despoja do lado de fora. Não consideram no coração que eu me lembro de todas as suas maldades. As suas obras os comprometem, elas estão diante de mim. Alegram o rei com a sua maldade e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro para de atear fogo desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes ficaram doentes, instigados pelo vinho no dia do nosso rei. O rei estendeu a mão aos zombadores, pois tem preparado o coração como um forno, enquanto estão à espreita. A sua ira dorme toda noite, pela manhã arde como labaredas de fogo. Eles estão todos quentes como um forno e devoram os seus juízes. Todos os seus reis caem, não há ninguém entre eles que me invoque. Mas Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoram a força, mas ele não percebe. Seus cabelos ficam brancos, mas ele não percebe. A arrogância de Israel testifica contra ele. Todavia, não volta para o Senhor, seu Deus. Apesar de tudo, não o busca. Efraim é como uma pomba, insensata, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e os farei descer como aves do céu. Eu os castigarei conforme o que tem ouvido na sua comunidade. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição virá sobre eles, pois se rebelaram contra mim.
Eu gostaria de redimi-los, mas falam mentiras contra mim. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Ajuntam-se para o trigo e para o vinho novo, mas se rebelam contra mim. Mas fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Entretanto, maquinam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Os seus príncipes caem pela espada por causa da insolência da sua língua. Por isso sofrerão zombaria na terra do Egito. Oséias capítulo 8. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como a águia contra o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E clamam a mim, meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Estabeleceram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro, para serem destruídos. Ó Samaria, o teu bezerro é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de ter pureza? Por isso procede de Israel um artífice o fez. E não é Deus. O bezerro de Samaria será despedaçado, porque semeiam ventos, colherão tempestade. Não haverá seara. O talo não dará cereal. Se der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram a Assíria como um jumento selvagem que vagueia sozinho. Efraim se vendeu aos amantes. Entretanto, mesmo que se vendam entre as nações, eu os reunirei. Já começaram a definhar por causa da opressão do rei cheio de poder. Embora Efraim tenha multiplicado altares, eles lhe foram altares de pecado. Escrevi para ele muitos ensinamentos da minha lei, mas ele os considerou coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará de sua maldade e os castigará por seus pecados. Eles voltarão para o Egito, pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo sobre suas cidades, e ele consumirá as suas fortalezas. Oséias capítulo 9. Castigo de Israel pelo seu pecado. Ó Israel, não te alegres, não exultes como os povos, pois te prostituíste, afastando-te do teu Deus. Amaste o salário da prostituição em toda a eira de trigo. A eira e o tanque de espremer uvas não os sustentarão, e o vinho novo lhe faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Mas Efraim voltará ao Egito, e comerão alimento impuro na Assíria. Não derramarão ofertas de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com as suas ofertas. Essas serão como alimento de pranteadores, que contamina todos os que dele comem, pois o seu pão será somente para o seu apetite, não entrará no templo do Senhor. Que farei no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eles fugiram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. As urtigas possuirão os seus preciosos objetos de prata. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco, por causa da tua muita maldade e do teu grande ódio. O profeta é a sentinela de Efraim, o povo do meu Deus. Mas em todos os seus caminhos há um laço de caçador de aves e há inimizade no templo do seu Deus. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará de suas maldades e punirá os seus pecados. Achei Israel como uvas no deserto.
Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essas coisas vergonhosas. Tornaram-se uma abominação, como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem nenhum. Ai deles, quando eu me afastar. Vi Efraim plantado no lugar aplausível como Tiro, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás? Dá-lhes ventre que aborte e seios ressecados. Todo o seu mal se acha em Gigal, pois ali é que passei a odiá-los. Eu os lançarei fora do meu templo por causa das suas obras más. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, a sua raiz se secou, eles não darão fruto. Ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e andarão errantes entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel é uma videira viçosa que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas à medida que prosperavam na terra. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derrubará os seus altares, ele destruirá as colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei? Que poderia ele fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo alianças. Por isso, litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria terão medo por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se levantará por causa dele. Os seus sacerdotes idólatras também plantearão por causa da sua glória, que se afastou dela. O bezerro também será levado para a Síria como um presente ao grande rei. Efraim será humilhado, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será arrastado como um graveto na superfície da água. Os altares de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e as colinas caem sobre nós. Ó Israel, tens pecado desde os dias de Gibeá, e ali permaneceram. A guerra contra os que praticam mal não os alcançou em Gibeá. Eu os castigarei quando quiser, e os povos se reunirão contra eles quando forem castigados pela sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma novilha domada que gostava de trilhar, e eu poupava a beleza do seu pescoço. Mas porei arreios sobre Efraim. Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, colheste a maldade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus guerreiros. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da batalha. Ali a mãe foi despedaçada juntamente com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande maldade. Ao alvorecer, o rei de Israel será totalmente destruído.